Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de discipulado. Eu me chamo Michele e estou aqui a convite da Ali Rocha para trazer mais uma aula abençoada do livro do pastor Tiago Bonzi, Renovando a Mente. Então, se você ainda não adquiriu o seu livro, adquire. Você vai ser muito abençoado. Mas se você ainda não tem, pegue papel e caneta e venha junto comigo nesta aula. Antes de iniciarmos essa aula, eu quero te convidar a orar. Pai, em nome de Jesus, obrigada por essa oportunidade. Eu te agradeço pela vida dessa pessoa, Senhor, que está vendo essa aula. E peço a Ti, amado Deus, que o Senhor venha abençoá-la, capacitá-la, Senhor Jesus, com graça, com leveza, com sabedoria, com discernimento, com entendimento, Senhor, para que ela possa aprender através dessa aula a Te conhecer ainda mais. Obrigada, Jesus, pela vida dessa pessoa. Eu declaro bênção sobre ela, em nome de Jesus. Amém. Hoje a nossa aula, a nossa aula de discipulado fala quem Deus é. Você conseguiria, em uma única palavra ou frase, expressar quem Deus é? Você consegue isso? Bom, a forma ao qual nós vemos a Deus, a forma ao qual nós sabemos como Ele é, interfere diretamente na nossa percepção, né? E isso pode nos levar a ter uma vida de medo ou então de prisão, de cativeiro. É muito importante nós buscarmos na Bíblia conhecer quem Deus é, de verdade, porque na nossa cultura nós podemos aprender de forma errada quem Deus é. Então, indiscutivelmente, né? Deixe que a Bíblia revele a verdadeira natureza de Deus. Tem alguns versículos aqui que vão nos dar já uma menção sobre quem Deus é. 1 João capítulo 4, versículo 8 diz que Deus é amor. Tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. Isso está em Salmos 86:15. Mas em Daniel 9:9 diz: O Senhor nosso Deus é misericordioso e perdoador, apesar de termos sido rebeldes. Lá em Salmos 25:6 diz: Lembra-te, Senhor, da tua compaixão e da tua misericórdia, que tens mostrado desde a antiguidade. Esses versículos nos revelam que sim, que assim é o nosso Deus. Nosso Deus é amor. Ele é lento em irar-se, ele é verdadeiramente paciente e bondoso. Deus é cheio de perdão, favor e misericórdia. Isso é exatamente o oposto do que o mundo nos traz, do que vemos aí fora. O mundo totalmente distorcendo de quem Deus é de fato. Graças a Deus que podemos recorrer à Bíblia, à sua palavra, para aprendermos quem Deus é verdadeiramente. É o conhecimento da verdade, né, que nos traz libertação. Isso você pode confirmar aí na sua Bíblia, João 8:32, né? Eu quero te convidar, te encorajar a você se permitir ser liberto de todo o conhecimento errado a respeito de Deus e deixar que a verdade domine os seus pensamentos, né? E algo escrito aqui nos diz assim, ó: não cultive na sua mente uma imagem errada a respeito de Deus, mas tenha com toda clareza possível a resposta certa na ponta da língua. Deus é amor. Um bom pai. Ao revelar quem era, né, quando Jesus estava aqui na terra e ao tempo de se revelar quem era, Jesus estava sempre apontando para a figura paterna de Deus. Jesus contou ao mundo que Deus é o nosso Pai. É assim, por causa de Cristo, que você pode se relacionar com Deus com a mesma intimidade que você tem com seu Pai. Mateus capítulo 6:9 já traz essa menção. Portanto, vós orareis assim: Pai Nosso. Olha que maravilhoso! A partir de Jesus, nós podemos nos relacionar com Deus como um bom pai, como um pai.
Antigamente, os judeus, eles não se referiram a Deus como Pai, somente como Deus, né? Um Deus a quem somente os sacerdotes e profetas tinham acesso. Em Jesus, foi aberto definitivamente o caminho para a intimidade com o eterno Criador. Jesus tomou a iniciativa de falar com Deus da mesma forma que uma criança fala com seu pai, isto é, com simplicidade, intimidade e sem medo. O amor do nosso Pai é um amor sem limites. Ele não é cheio de condições, como o nosso amor, que é fraco e dependente de circunstâncias. Então, o amor de Deus por nós, ele é diferente do amor que nós expressamos. Como Pai, Deus tomou a maior iniciativa de amor do mundo. Nunca houve nada igual e nunca haverá. Ele entregou o seu próprio Filho unigênito para ser humilhado em nosso lugar. Jesus deixou o próprio trono de poder, abriu mão da sua glória, vestiu-se de humanidade e venceu todos os males e pecados em nosso favor. Uau! Quem conseguiria entregar o seu próprio filho em favor de outra pessoa? Só Deus para fazer isso por nós. Somente um bom pai para fazer isso pelos seus filhos. O Deus Pai promoveu a nossa reconciliação com Ele por meio do sacrifício de Cristo e do lavar regenerador do Espírito Santo. Sua palavra para nós é de paz, alegria, esperança e segurança. Glória a Deus por isso, né? A paternidade de Deus nos traz segurança. Conhecer o coração paterno de Deus é reconhecer o seu real amor. É a conexão mais intensa e profunda que podemos ter com a eternidade. Glória a Deus. Referência de pai. Talvez você esteja pensando assim: como eu vou enxergar a Deus como um pai, um bom pai, se o meu próprio pai aqui terreno não é bom? Não tive um relacionamento bom com ele. Ele foi ausente, ele me abandonou, ele não foi presente comigo nas horas que eu mais precisei. Não me senti acolhido por ele, não me senti seguro por ele. Como que eu vou olhar para Deus, que eu não vejo, e entender que ele é um bom pai, se o meu pai ao qual eu vejo não é bom para mim? O que será que a Bíblia nos traz sobre isso? Né? Aqui no livro diz assim, ó: se você é essa pessoa, meu recado é claro: deixe Jesus restaurar sua referência paterna. Ele vai curar o seu coração e mostrar que o Pai Eterno jamais falhou e nunca vai te abandonar. E isso nós podemos ter certeza disso. Deus é um Pai cujo amor excede infinitamente o amor do seu Pai natural. O amor do Pai Celestial é muito maior do que o mais puro amor de uma mãe. Que forte isso, né? Os nossos pais, eles falham. Miseravelmente eles falham. Talvez você não queira acreditar que seu pai e sua mãe nunca vai falhar, mas eles falham. E mesmo se você reunisse o maior amor do mundo, as pessoas, sabe, as pessoas mais bondosas, pegasse todos os homens e todas as mulheres bondosos, queridos e amados, reunisse o amor deles em uma só pessoa, isso não seria expressão de nada referente ao amor de Deus. Sabemos que tais erros dos nossos pais se dão muitas vezes justamente porque eles mesmos não receberam de seus pais, no caso os nossos avós, né, o amor devido, e por isso não sabem amar. Afinal, você só pode dar aquilo que tem. E é por conta dessa terrível realidade que há muitas pessoas com dificuldades de relacionamento com Deus e principalmente de reconhecê-lo como Pai. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Isaías 49:15.
Esse versículo fala que pode uma mãe sim se esquecer do seu filho, mesmo que ainda pequeno, mesmo que ainda mame, mesmo que seja totalmente dependente. Mas o Senhor, em condição alguma, jamais se esquecerá de você. A paternidade de Deus é uma verdade que consola, conforta, encoraja e fortalece o nosso coração e a nossa mente. Então, sim, o amor de Deus Pai é diferente do amor do seu pai. O seu pai, a sua mãe, podem ter te ferido, podem ter te machucado, podem ter te abandonado, mas o amor de Deus, ele consola, ele traz alegria, ele muda a sua vida. E Deus Pai jamais, em momento algum, ele vai te esquecer ou vai te abandonar. Jesus deixa claro que Deus não é pai de todas as pessoas. Como assim? Não, não é. Segundo Jesus, quem rejeita o filho é também rejeitado pelo pai. Assim, Deus não é pai dessas pessoas. João capítulo 8, versículos 44 ao 47. Para que o indivíduo se torne verdadeiramente filho de Deus, é preciso crer em Jesus Cristo. A partir do novo nascimento, a pessoa se torna filho de Deus. É aí então que o Espírito Santo passa a habitar nessa pessoa, dando testemunho de que essa nova criatura é um filho de Deus. Através do Espírito Santo, nós podemos ter acesso a Deus Pai com intimidade, tal ao ponto de podermos chamá-lo de Abba Pai. Abba. Abba? O que quer dizer isso? Bom, a palavra Abba, ela é aramaica para papai. É um termo de grande intimidade. Abba significa literalmente papai, tatata, papaizinho querido, né? Todas essas expressões. Jesus, em suas orações e declarações, usou com frequência esse termo, expressando assim o relacionamento íntimo que devemos ter com o nosso Pai. Em Gálatas, capítulo 4, versículo 6, diz assim: E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama Abba, Pai. Romanos 8,15 também nos fala: Pois vós não recebeste um espírito que vos escravize para andardes, uma vez mais, atemorizados, mas recebeste o espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar Abba, Pai. Portanto, não somente estamos autorizados a chamar Deus de Pai, como também devemos reconhecê-lo como nosso Pai. O Deus eterno, nosso Pai, quer ter um íntimo relacionamento com você. Que maravilhoso, né? Poder chamar Deus de Pai. Saber que Ele se importa conosco, saber que o seu amor é infinito e que o amor dele não é condicional como o nosso amor. Mas para conhecer o Pai, nós precisamos ver Jesus. Sempre que você quiser entender mais acerca da verdadeira natureza do Pai Eterno, olhe unicamente para Jesus. Quem vê a mim, vê ao Pai. As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. João, capítulo 14, versículos 9 e 10. Na plena revelação de Deus, a Bíblia, você viu Jesus irar-se com os pecadores? Viu Jesus furioso com as prostitutas ou com os coletores de impostos? Jesus repreendeu a mulher junto ao poço que tinha 5 maridos? Ou fez com que a mulher fosse pega no ato de adultério? Você viu alguma expressão disso na Bíblia? Não. Ele nunca ficou irado com essas pessoas. Aqueles que odiavam Jesus o chamavam de amigo dos pecadores. Mas o que pretendia ser um rótulo depreciativo é, na verdade, uma bela imagem da sua graça. Na verdade, Jesus às vezes ficava irado com os escribas e fariseus, que se achavam os donos da graça, os donos da verdade.
Mas ele era sempre bondoso e amoroso com os pecadores, rejeitando-os e humilhando-os. Opa, desculpa. Mas ele era sempre bondoso e amoroso com os pecadores, rejeitados e humilhados, pelos que se consideravam santos. Essa é a natureza do nosso Pai Celestial. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Tiago 4:6. Da mesma forma que Jesus amava os pecadores, o Pai Celestial nos ama. Nosso Pai é extremamente bondoso e não nos condena pelos nossos erros. A graça não afasta o pecador, ela o persegue. A graça não isola aqueles que erram, ela os abraça e os cura, gerando verdadeira transformação interior. A graça não condena os que estão lutando contra o pecado, ela produz santidade. Uau, que maravilha, né? Talvez você esteja se perguntando assim: ok, eu já entendi que Deus é Pai, mas o que eu faço com a dificuldade que eu tenho de me relacionar com o meu Pai aqui na Terra? Será que isso pode gerar um bloqueio? Será que isso pode dificultar o meu relacionamento com o meu Pai? Aqui nós temos uma instrução na prática que diz assim: seja sincero, você já teve uma revelação pessoal do amor de Deus por você? Você já experimentou de verdade esse amor no seu coração? O conhecimento racional, apenas saber intelectualmente que Deus te ama, não basta. Você tem que sair do patamar do saber eu sei que Deus me ama para viver realmente o amor de Deus. Eu vivo o amor de Deus. Você precisa ter um encontro pessoal com Jesus e não apenas conhecer sobre o amor de Deus. Em vez disso, você deve desfrutar e se deleitar na graça e na bondade do nosso Pai. Deus quer ter um relacionamento pessoal, íntimo e familiar com você. Deus é amor. Deus é o seu pai, ou seja, o seu pai é amor. O seu pai não tem amor para te dar, ele simplesmente é o próprio amor. E a verdade é que toda atitude de Deus em direção a você será com o mais puro e intenso amor que só ele sabe manifestar. Não há nada que você possa fazer para que Deus te ame mais. E também não há nada que você tenha feito para que ele te ame menos. O Pai Celestial quer exercer ativamente a paternidade sobre a sua vida. Quando essa verdade for definitiva no seu coração, você viverá com toda a intensidade e plenitude que só um filho do rei pode viver. Se você teve uma experiência ruim com o seu pai natural, peça a Deus para sarar o seu coração com relação à paternidade. Experimente falar com o Pai Celestial sobre as suas dores mais profundas, e você provará a cura e o verdadeiro amor paterno que lança fora todo medo. Então, se você tem um bloqueio, uma dificuldade com o seu pai natural, o nosso Deus, o nosso Pai Celestial, é Ele quem vai sarar o teu coração. É Ele quem vai restaurar o relacionamento seu com o seu Pai. E verdadeiramente você vai desfrutar do amor de Deus. Você não vai ficar no patamar, na prateleira só do saber. Você vai para a experiência de viver, de desfrutar do amor do Pai, de realmente entender que você é filho e filha amada e desfrutar deste amor. Eu declaro sobre a sua vida um relacionamento íntimo com Deus, um relacionamento de pai para com filho, um relacionamento de pai para com filha. Eu declaro sobre a sua vida essa intimidade, esse gozo na alma de você reconhecer e chamar Deus de Pai, em nome de Jesus. Amém. Temos uma breve oração para finalizar essa aula. E eu quero que você faça essa oração comigo. E é uma oração tão linda que o próprio pastor Tiago deixou aqui para nós, e eu quero orar com você. Pai, o meu coração transborda de gratidão e alegria por poder dizer: Abba, Pai. Obrigado por me atrair com seu grande amor.
Obrigado por me revestir da sua justiça e por perdoar todos os meus pecados. Obrigado por me amar como filho legítimo. Tu és o meu pai, o meu abrigo seguro e a minha herança. Obrigado por ser o pai da compaixão. Obrigado por me disciplinar em amor com toda a sua bondade e sabedoria, visando sempre ao meu crescimento. O Senhor nunca me deixa envergonhado. Não esbraveja nem fica irado com os meus erros, mas é sempre misericordioso. Pai, ensina-me a ser um bom pai, ensina-me a ser uma boa mãe, para amar os meus filhos como o Senhor me ama. Por sua graça e compaixão eu rogo. Amém. Olha que profundo. A sua paternidade, a sua maternidade depende de Deus Pai. E olha que lindo nessa oração, né? Onde diz que o Senhor nunca nos envergonha, não esbraveja e nem fica irado com os nossos erros. Que nós possamos ter, sim, essa sabedoria, esse entendimento, para também lidarmos com os nossos filhos, toda a nossa vida, em toda a nossa esfera, em todas as fases que vivemos. Nós sempre seremos dependentes de Deus Pai. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor encha a sua vida de graça e bondade, entendimento. Que a paz que excede todo entendimento seja sobre você. Que você continue aqui neste canal para aprender ainda mais sobre esse discipulado e crescer com Jesus. Um grande beijo e Deus abençoe.